Frevo, bastidores da música, da composição ao estúdio, a história do frevo gravado. Apresentação, Alessandro Guedes. Salve, salve, caríssimas e caríssimos! O episódio de hoje vem com 2 frevos canções do repertório do show 9 de Fevereiro de Antônio Nóbrega. A vida leva e traz, coroa e cara, nunca para, me encara, faz pensar. Esse espetáculo que uniu música e dança fez parte das comemorações do centenário do frevo, ocorrido em 2007. Esse projeto resultou em registros de álbum fonográfico e vídeo fonográfico. Fervo e Garrincha são as 2 músicas desse projeto que vamos abordar nesse episódio. A vida ferve, amor, rosa dos ventos, roda no tempo, cirandar. A faixa Garrincha, além do show 9 de Fevereiro, já havia feito parte de outro espetáculo de Nóbrega, o Marco do Meio-Dia. Fogo na galera, delira aplaudir, um anjo torto, barro a sorrir, Garrincha no nome, nas pernas garrinchas, do chute um morteiro, um canhão de puxa. As 2 canções são composições feitas por Nóbrega em parceria com Wilson Freire. E para dissecar o processo criativo dessas obras, converso com seus compositores. Começo com a primeira pergunta dirigida a Antônio Nóbrega. Ô Nóbrega, como acontece o teu processo criativo de composições de canções? E de que forma as tuas outras atuações nas artes, como na dança e no canto, te ajudam a compor? Eu comecei a compor canções muito jovem. Eu acho que já com 12, 13, 14 anos eu já compunha canções, naturalmente muito simples e pobres, né? Participei de alguns festivais de música popular em Recife, isso ainda acho que na década de 60, final da década de 60, né? Eu compunha a letra, compunha a melodia e tive algumas músicas que ficaram entre as classificadas para as finalistas. A segunda rodada de composição, ou de composições, veio com a minha presença e atuação no Quinteto Armorial. Então já estamos aí na década de 70. Mas durante o período em que eu toquei no grupo e participei do quinteto, eu só compus música instrumental. E cantei uma única canção no 4º e último CD do grupo, CD, LP, Long Playing. Era um poema de Ariano, precisamente o Martelo Agalopado, que eu musiquei e cantei. O galope sem freio dos cavalos, os punhais reluzentes do cangaço, a prata dos bordões do seu traço, o pipocado rifle seus estragos. Já na década de 80, acho que foi em 81, eu defendi uma música de Antônio José Madureira e Marcelo Varela num festival de frevo em Maracatu, que havia em Recife, chamado de Frevança. Então, com o maracatu, Boi Misterioso. Era uma homenagem a um velho brincante popular chamado Antônio Pereira, vulgo Capitão Pereira, porque ele representava na brincadeira a figura do capitão. Quem vem lá, que cortejo é aquele senhor? Vindo aqui vou lhe chamar, patará. Sou de casa vim do norte, sou bonito original, sou de paz, não sou de guerra, vim brincar o carnaval. Então com essa canção eu tirei o primeiro lugar, repercutiu muito, né? Porque eu, além de cantar, eu incorporava um gestual que era muito desconhecido, muito novo. Desconhecido não porque ele provinha do universo cultural popular, né, pernambucano. Mas era uma das primeiras vezes, se não a primeira, em que um cantor incorporava na sua dicção
poética o gesto. A partir então dessa canção, eu comecei então a me interessar mais por escrever músicas, né, por compor músicas cantadas. E aí criei então um primeiro espetáculo chamado Maracatu Misterioso, onde então eu já cantava algumas canções como Desassombrado, letra e música minha. Desassombrado, eu desassombrei. Eu pensei que o mal assombro fosse maior do que eu. Desassombrado, eu desassombrei. Eu pensei que o mal assombro fosse maior do que eu. E aí então eu já começava a associar aos meus espetáculos de dança, atuação, a música cantada. E aí eu tive a sorte, a felicidade, né, de conhecer o poeta Wilson Freire, amigo querido, que eu tenho uma admiração muito grande. E a partir daí nós começamos a compor mais assiduamente, porque embora eu viaje um pouco também pelo universo da literatura, das letras, das canções, mas essa missão é prioritariamente dada aos meus parceiros, né? Especialmente ao Wilson Freire, porque é a pessoa com a qual eu mais compus. Wilson Freire, além de compositor de canções, você também atua em outros campos das artes, como na poesia, nas artes plásticas, audiovisual e ainda você é médico. Você percebe que essas diversas atividades te ajudam a compor letras de canções, especialmente frevos? Eu diria que sim. Eu acho que quando a gente está conectado com vários aspectos, ou várias modalidades artísticas, elas tipo se ajudam entre si a compreender melhor a arte de uma maneira geral, esse universo tão imenso, né? Eu acho que o frevo, como é uma composição artística que vem do povo mesmo, dessa grande mistura que é a cultura popular, desde da capoeira, passando pelas marchinhas e aí por aí afora. Acho que quando a gente tem essa compreensão global, holística da arte, como se diz assim, ajuda a compor frevo. Como o frevo também ajuda a compor outras coisas, né, como o cinema, como a literatura, né. O frevo é uma partitura que é composta, para mim, essa partitura, ela é composta por vários instrumentos da cultura popular. Ô Wilson, quando foi que você conheceu Nóbrega e como vocês começaram a fazer composições em parceria? Que eu me lembro, nosso primeiro contato foi em 1979. Nóbrega, ele vivia aqui no Recife, tocava no Quinteto Armorial, e aí ele participava também de alguns festivais, e ele venceu um Frevança aqui. E aí ele ganhou esse festival e ele estava na praia, lá em Olinda, acho que ele morava na casa dos pais dele ainda. E aí eu ia passando na praia de manhã, eu morava também lá em Olinda, e aí eu encontrei, e aí me aproximei dele e conversei, pô, eu gostei da sua música de ontem, tarará. Eu também escrevo algumas coisas, aí pronto, rolou essa conversa, marcamos um papo, e logo em seguida a gente começou a compor. Ô Nóbrega, como funciona o processo criativo de composições em parceria com o Wilson? O meu processo de composição com o Wilson Freire é bastante variado. Por exemplo, às vezes ele acorda de manhã e, Nóbrega, eu tive aqui uma ideia, fiz essa cestilha, fiz essa décima. Aí eu recebo aquela décima, aquela cestilha, e às vezes imediatamente eu já coloco uma melodia, né? Porque ela me suscita, ela me inspira. Às vezes não, dorme um período até que eu faço. Às vezes também ela fica à deriva. Outras vezes eu tenho uma melodia e passo para ele bota uma letra. Outras vezes eu tenho um verso inicial, uma ideia de uma canção. A vida leva e traz, coroa e cara, nunca para, me encara, faz pensar. A vida vira e mexe, é um dilema, é um tema, é cinema, faz sonhar. Wilson, sobre a canção Fervo, como se deu o processo de criação dessa música? Fervo, acho que aconteceu quando estava se comemorando
o centenário do frevo. E a gente queria ter uma coisa que falasse um pouco dessa, inclusive da origem da palavra, né? Fazer um trocadilho com a palavra frevo, frevo, frever, fervo, ferver. Então, a música partiu a partir desse princípio, que nós tínhamos essa ideia de trabalhar isso. Trabalhar essa história com a palavra e com o que o frevo também representa, né? E aí nós buscamos palavras que tivessem esse significado. Palavras que dessem movimento à ideia. A palavra que também que as pessoas, que os compositores, que a população, que o povo em geral batizou, que o povo batizou com os passos do frevo, né? E também palavras que levassem a atmosfera do frevo, do movimento, da dança, do vucu-vucu, do calor, das ruas, do passista. Na imensidão do mar de gente vou medonho, eu me transponho pra onde nunca vou chegar. A vida ferve, amor, rosa dos ventos, roda do tempo, cirandar. Então, a ideia de trabalhar a questão do frevo era isso, é trazer para dentro da letra e da música esse universo que simbolizasse o frevo, né? Que simbolizasse o frevo como dança, como manifestação popular, né? Como movimento e como memória também, né? Então foi essa a intenção. Eu acho que conseguimos. É uma das músicas que eu mais gosto que nós fizemos, e mais plástica também. Quem conhece o frevo e escuta a música, entra dentro do universo do frevo. Acho que chegou lá. Mas eu que ando só pelo aviso, vou vestir meu adereço para a festa que virá. E para você, Nóbrega, que lembranças você tem da composição de Fervo? Olha, o Fervo foi uma música composta especialmente para o espetáculo 9 de Fevereiro. Foi um espetáculo criado para marcar os 100 anos de nascimento do frevo, né? Isso é apenas uma data oficial, porque o frevo não nasceu com data, né? Ele não foi aprazado para nascer naquele dia. Ele se gestava, né? Se gestou durante séculos. A rigor, o frevo nasce no primeiro batuque, nasce dentro do primeiro terreiro dos negros batucando. Uma pontinha do frevo já estava lá. É como eu digo sempre, a cultura popular brasileira tem uma história, né? É uma corrente de cultura a qual é possível a gente encontrar as artérias, os vasos comunicantes entre todas as suas manifestações. Sim, mas eu dizia então que eu queria fazer uma canção para o espetáculo, né? Porque eu achava que o espetáculo devia ser, pelo fato de ser uma homenagem, de trazer, sobretudo, canções dos vários compositores que compuseram para esse gênero, né? E são tantos compositores que eu não me arvorei com o direito de fazer um disco personalizado, né? Mas também não colocar nenhuma assinaturazinha eu achei meio esquisito. Então, foi por aí que eu tive a ideia do frevo, da melodia, né? Depois tive algumas ideias, eu fui soletrando a letra, mas não ia me saindo bem, então o Wilson Freire foi que deu aquela belezura de letra para o fervo. A vida ferve, amor, rosa dos ventos, roda do tempo, cirandar. Ô Nóbrega, o arranjo da música Fervo foi realizado pelo maestro Clóvis Pereira. Fala um pouco sobre a participação dele nesse trabalho. Eu digo, e todos os compositores de frevo estão em uníssono comigo, que para você compor um frevo, principalmente um frevo de rua, eu digo um frevo de rua principal mesmo, né? Você tem que ser um músico orquestrador, um músico que domine a elaboração da composição instrumental da obra, né? O frevo canção não, porque eu posso compor melodia e pedir ao arranjador para que faça então o tal arranjo, né, da música. E o Clóvis Pereira fez um arranjo extraordinário, né, muito bonito,
como vocês podem avaliar, não é? Muito moderno. Então foi um presente, foi um brinde adicional, né, que eu tive então, a canção. Gravamos em Recife com a banda do Spock, que nesse momento trabalhava muito comigo, né? Nós viajamos em alguns momentos, fomos à França, e foi uma banda que participou do espetáculo 9 de fevereiro e também das gravações dos CDs, foram 2, e do DVD, que foi dirigido pelo Walter Carvalho. E depois de entender o processo criativo dos compositores, a gente ouve a música Fervo completa. A vida leva e traz, coroa e cara, nunca para, me encara, faz pensar. A vida vira e mexe, é um dilema, é um tema, é cinema, faz sonhar. Mas eu que ando só pelo avesso, vou vestir meu adereço para a festa que virá. Na imensidão do mar de gente vou medonho, eu me transponho pra onde nunca vou chegar. A vida ferve, amor, rosa dos ventos, roda no tempo, cirandar. Na imensidão do mar de gente vou medonho, eu me transponho pra onde nunca vou chegar. A vida ferve, amor, rosa dos ventos, roda no tempo, cirandar. A vida leva e traz, coroa e cara, nunca para, me encara, faz pensar. A vida vira e mexe, é um dilema, é um tema, é cinema, faz sonhar. Mas eu que ando só pelo avesso, vou vestir meu adereço para a festa que virá. Na imensidão do mar de gente vou medonho, eu me transponho pra onde nunca vou chegar. A vida ferve, amor, rosa dos ventos, roda no tempo, cirandar. Na imensidão do mar de gente vou medonho, eu me transponho pra onde nunca vou chegar. A vida ferve, amor, rosa dos ventos, roda do tempo, cirandar. A vida leva e traz, coroa e cara, nunca para, me encara, faz pensar. A vida vira e mexe, é um dilema, é um tema, é cinema, faz sonhar. Mas eu que ando só pelo avesso, vou vestir meu adereço para a festa que virá. Na imensidão do mar de gente vou medonho, eu me transponho pra onde nunca vou chegar. A vida ferve, amor, rosa dos ventos, roda do tempo, cirandar. Na imensidão do mar de gente vou medonho, eu me transponho pra onde nunca vou chegar. A vida ferve, amor, rosa dos ventos, roda do tempo, cirandar. Garrincha é outra composição que tem a assinatura de Antônio Nóbrega e Wilson Freire. Esse frevo foi composto para o Marco do Meio-Dia e depois veio fazer parte de outro espetáculo de Nóbrega, o 9 de fevereiro. Fogo na galera, delira aplaudir. Um anjo torto, barro pra sorrir. Garrincha no nome, nas pernas gaúchas. Do chute um morteiro, um canhão de puxa. Wilson Freire, essa é mais uma música que você fez em parceria com Nóbrega. Me diz aí como é a dinâmica de composição de vocês. Garrincha
foi composta, essa canção, quando nós fizemos o álbum O Marco do Meio-Dia. O marco no cancioneiro popular nordestino é uma espécie de um desafio que os poetas de bancada, não eram os repentistas, os poetas que escreviam folhetos, os cordéis, eles faziam um desafio onde eles faziam um tipo de uma fortaleza poética que desafiava outros poetas a destruírem aquele mapa. Aquele forte, como se dizia assim de coisa, aquele marco, que eles chamavam de marco aquilo. E teve o marco pernambucano, o marco paraibano, o marco do meio-dia, e por aí foi. E aí, quando nós fizemos esse álbum, a gente achava que algumas figuras do nosso cenário, nosso imaginário poético, popular, artístico, né, como Aleijadinho, o próprio Garrincha e tantos outros que fazem parte dessa legião de desconhecidos que não fazem parte da história oficial. Arthur Bispo do Rosário, por exemplo, era outro. Então foi pensando nessas figuras que estavam fora da história oficial que nós queríamos fazer o marco brasileiro, onde os principais heróis seriam esses heróis populares, esquecidos na maioria das vezes. E aí veio o Garrincha. Garrincha, para mim, ele simboliza isso. É a magia, é o sonho da pátria amada de chuteira. E isso o Garrincha fazia muito bem. Era o sonho do brasileiro, do herói que veio do povo. Deus dos estádios, abrindo retrancas, o desengonçado que às vezes balança. Mandinga, catunda, a lógica tática, que nada valiam para as férias mágicas. O Nóbrega, no espetáculo 9 de Fevereiro, a dança está inserida com a música em vários momentos, como na canção Garrincha. Neste número, o passo do frevo estão em constante diálogo com os movimentos do futebol, no gingado como a marcação, o drible. Como você compreende essas duas manifestações populares, o frevo e o futebol? O gingado de Garrincha, gingado, remetia a um aspecto muito presente na dança brasileira, que é o sincopado. Inclusive, certos termos que são usados no futebol são usados com certa similitude na dança. Caída, descaída, vai que vai, mas não vai. Se você diz isso dentro de um campo de futebol, dentro de um jogador, a descaída dele, faz que vai, mas não vai. Mas são nomes de passos de frevo. Então Garrincha tinha aquele jeitão afrevelhado de dançar. E isso dá uma demonstração de que o Brasil tem uma unidade no que diz respeito à cultura do seu povo, que é muito forte. Uma unidade que se manifesta, cuja identidade se dá entre um jogador de futebol e um dançarino de frevo, e um capoeirista, um dançador de cavalo marinho, e vai por aí. E depois de saber um pouco mais da relação do futebol com o frevo, vamos ouvir a música Garrincha completa. Fogo na galera, delira aplaudir. Um anjo torto, barro a sorrir. Garrincha no nome, nas pernas gaúchas. Do chute um morteiro, um canhão de bucha. Deus dos estádios, abrindo retrancas. O desengonçado que às vezes balança. Mandinga, catunda, a lógica tática, que nada valiam para as férias mágicas. Fogo na galera, delira aplaudir. Um anjo torto, barro a sorrir. Garrincha no nome, nas pernas
estádios, abrindo retrancas, um desengonçado que as redes balança. Mantinha, catimba, a lógica tática, que nada valiam para as pernas mágicas. Desengonçado que as redes balança. Mantinha, catimba, a lógica tática, de nada valiam para as pernas mágicas. Mais um gol de letra, de placo, golaço, a bola lhe adora e corre pro abraço. Alazares do jogo, driblando os zagueiros, um gol pra corte, um herói brasileiro. Sem Maracanã, sem drible na área, na noite sem grito, estrela solitária. Partiu, foi morar na constelação, deixou pátria órfã, sensível à nação. O episódio de hoje fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo programa. O programa Frevo Bastidores da Música é uma produção da sociedade civil para Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife. Roteiro e apresentação, Alessandro Guedes. Locução de vinhetas e créditos finais, Fabrícia Moura. Mixagem e masterização, Delbert Lins. Produção, Recife Produções. Apoio, Gusdel Estúdio, Cabra Quente Filmes e do design gráfico e diretor de arte, Eduardo Padrão. Agradecimentos a Hamilton Costa Filho e Delbert Lins.